Alô, meus irmãos, graça e paz. É com alegria no coração que eu me dirijo mais uma vez aos irmãos. É um prazer muito grande poder falar da palavra de Deus. E nessa ocasião nós queremos fazer um estudo bíblico, o estudo bíblico desse sábado, da nossa escola bíblica. E os irmãos que puderem acompanhar, será uma bênção. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia na mão. E o nosso tema de hoje é jejum. Queremos falar sobre o jejum. Nós estamos chegando aí no domingo, dia 5, e no domingo, dia 5, nós queremos estar jejuando. A nação inteira, a nação brasileira, há uma convocação, de todas as pessoas que servem a Deus, as pessoas que desejam orar pela nação, para que nós possamos vencer, essa adversidade, vencer esse inimigo, o coronavírus. E por mais que talvez muitos de nós não fiquemos doentes, se Deus quiser, e se ficarmos também, que Deus possa nos curar, mas mesmo assim estamos sendo afetados. O nosso templo está fechado, o nosso coração está apertado de verdade mesmo, por não poder estar cultuando a Deus, junto com os irmãos, unidos, poder tocá-los, poder abraçá-los. E estamos pagando um preço, que para nós está sendo alto, mas nós louvamos a Deus porque Ele está conosco. Então eu quero falar sobre o jejum. O que a Bíblia diz sobre o jejum? Por que jejuar? E o estudo bíblico que eu vou fazer hoje com vocês é um estudo bíblico simples. O que eu vou fazer é apenas ler a palavra, mostrar alguns textos bíblicos aonde foi feita essa prática e o resultado que deu a prática. Às vezes a gente tem um pouco de medo de pregar, a gente tem um pouco medo de ensinar a palavra de Deus. E quando eu estava iniciando meu ministério, um pastor me convidou para pregar, e eu então fiquei assim um pouco apreensivo. Ele falou: não, pregar é simples, você vai ler a palavra de Deus e você vai explicar o que está na palavra de Deus. Pregar é só isso, não precisa se preocupar. É uma verdade, irmãos. Pregar é uma coisa simples, é você ler a palavra de Deus e explicar, na medida do possível, levar os irmãos, levar o povo de Deus a uma reflexão. Então, por que jejuar? Por que devemos jejuar? A primeira, as respostas, que eu quero dar nesse estudo são as respostas bíblicas. Então, primeiro, porque Moisés ele jejuou. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias, lá no monte, onde recebeu a palavra. Depois ele voltou, jejuou mais 40 dias, ou seja, ele está na presença de Deus. Mas também nós temos aí alguns jejuns proposital, direcionado e assim por diante. Eu quero destacar algumas práticas de jejum na Bíblia. A primeira que eu quero destacar é o jejum da grande cidade de Nínive. Jonas, capítulo número 3. O livro todo de Jonas conta a história, que Deus resolveu eliminar Nínive. Deus resolveu destruir Nínive e enviou o profeta Jonas. E o profeta Jonas foi lá e anunciou a mensagem de Deus e disse: olha, daqui 40 dias essa cidade será destruída porque o pecado dela passou do limite. E aí o rei de Nínive, quando recebeu essa notícia, ele entrou em jejum, Houve um jejum nacional. E diz a palavra de Deus que no versículo 5 diz assim, do capítulo 3 de Jonas: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E a Bíblia diz que até os animais tiveram que ficar em jejum, e se vestiram uma roupa humilde e foram buscar a presença de Deus. E qual foi a resposta? A resposta está no versículo 10, que diz assim: Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Ou seja, Deus mudou
a realidade daquela nação, daquela cidade. A cidade de Nínive ia ser destruída, mas o rei de Nínive desceu do trono, convocou um jejum nacional, né, na cidade inteira, todo o povo, todos os ninivitas, né, grandes e pequenos, e eles jejuaram, eles clamaram a Deus, eles se humilharam, e Deus então suspendeu aquele evento que haveria de acontecer, que era a destruição, que era a punição, que era o juízo de Deus sobre aquela cidade. Então o jejum, ele biblicamente falando, ele é uma maneira da gente clamar a Deus de maneira intensa, buscar a Deus, de clamar o poder de Deus e mudar a realidade eminente, né, a triste realidade que se aproxima, né, a triste realidade que pode se aproximar de uma pessoa, de um povo, ou no caso até de uma nação. Temos também o segundo exemplo, que é o exemplo do rei Josafá, bem conhecido também no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, narra a história, né, quando Josafá estava encurralado, ele recebeu a notícia que 3 grandes nações vinham contra eles, e essas nações iriam destruí-lo também, eram nações mais fortes, e como Josafá não tinha recursos, não tinha condições de enfrentar esse grande inimigo que vinha com uma força muito grande, então ele abriu um jejum, ele proclamou um jejum. 2 Crônicas capítulo 20, eu leio apenas um versículo para os irmãos poderem se contextualizar. Crônicas 20, versículo 3, diz assim: então Josafá temeu e pôs-se buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então toda a nação também aí entrou em jejum, e eles começaram a orar, eles começaram a buscar Deus, começaram a clamar ao Senhor, fizeram um grande culto na presença de Deus. Diz a palavra que desde o maior até o menor, até as crianças de colo estavam ali, né, orando, adorando a Deus, e o resultado foi um resultado positivo. Deus, ele dispersou os inimigos, aquelas 3 nações que vinham contra Judá, elas brigaram entre si e se dissiparam por lá mesmo, resultando em livramento e libertação, e muito mais do que isso. Naturalmente, né, que nas histórias bíblicas, sempre que há uma adversidade e que se busca Deus de maneira intensa, no caso aqui eu estou falando sobre o jejum, a vitória não é apenas um livramento, mas ela se torna em um resultado de prosperidade, ou seja, dá um efeito totalmente o contrário. Foi o que aconteceu com Josafá. Os inimigos fugiram, se destruíram, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram bens, e ao invés de Judá, da nação de Judá, ser prejudicada, pelo contrário, né, ela foi abençoada, ela prosperou, ela foi adiante. E não é só esse caso, né? Tem o caso que eu disse do cerco de Samaria, né? Aquele cerco que a Síria fez contra Samaria também, no resultado final, o que aconteceu? Eles tiveram ouro, prata, alimento, as coisas melhoraram demais. Então Deus, além de nos livrar do inimigo, quando o inimigo nos afronta, a gente ainda sai vitorioso e abençoado, sai abastecido, ou seja, Deus transforma realmente as maldições em bênção. Então aí temos esses exemplos. Um outro grande exemplo é o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele jejuou durante 40 dias quando iniciou seu ministério, após o batismo. Mateus capítulo 4, versículo 2 diz assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus também jejuou. Então se Jesus jejuou, significa que nós também devemos jejuar. Então o jejum é bíblico, né? O jejum é um recurso. Nós temos a oração, que nós fazemos todos os dias, devemos fazer todos os momentos, e o jejum é como se fosse um recurso extra, ou seja, é um recurso de urgência, de emergência, é um recurso extraordinário, é um recurso acima do comum, ou seja, quando a coisa está difícil, quando nós precisamos desesperadamente de uma cura, quando nós precisamos de uma intervenção divina, quando nós precisamos vencer um inimigo que nos ameaça,
Então nós temos aí esse recurso, já estamos orando, naturalmente já estamos orando, já temos uma vida de oração, mas há momentos que nós precisamos orar. Tem um exemplo bíblico, que Jesus diz assim: essa casta de demônios não sai a não ser através do jejum e através da oração, se não for por meio do jejum e da oração, essa raça de demônio não sai, porque os discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio de uma pessoa, e aí eles ficaram assim preocupados, por que não conseguiram? Então Jesus disse assim que aquela espécie de demônio só saía com jejum e oração. Então o jejum é uma maneira aí de você turbinar sua fé, é uma maneira de você buscar de uma maneira mais intensa, de você clamar o poder de Deus com mais intensidade, com mais profundidade, com mais força. Então o jejum é um recurso. O que é o jejum? O jejum é um recurso que está à disposição do cristão, ou seja, é a maneira de você clamar a Deus, é a maneira de você pedir ao Senhor aquilo que você deseja. Então Jesus ele jejuou durante 40 dias ao iniciar seu ministério. Satanás veio contra ele venceu Satanás, ele escolheu seus discípulos exatamente da maneira que Deus queria, e em toda a sua história, em toda a sua vida, em todo o seu ministério, ele foi bem sucedido. Então devemos jejuar por quê? Porque Josafá jejuou quando as coisas estavam difíceis e obteve vitória, e mais do que vitória, saiu abençoado. Nínive estava para ser destruída, jejuou e orou, buscou a Deus, e Deus então suspendeu aquilo que havia de vir sobre eles, e eles foram livres da maldição, e ainda encontraram Deus, diz a palavra de Deus que eles puderam encontrar o Senhor. E devemos também ver o exemplo de Jesus, que é o nosso exemplo máximo, e ver que ele jejuou. Então o jejum faz parte da vida das pessoas que buscam a Deus. A igreja primitiva também foi a igreja que jejuou. A igreja primitiva jejuou. Então qual é nosso exemplo de igreja? Nosso exemplo de igreja, acima de tudo, é a igreja do Novo Testamento, é a igreja do livro dos Atos dos Apóstolos, é a igreja que está relatado na Bíblia. A Bíblia foi escrita para a igreja. Então a igreja, se há algum ajuntamento que se intitula de igreja e que pode ser porventura que não seja reconhecida por Deus como igreja, porque hoje há diversos ajuntamentos que se denominam igreja, e nem sempre sabemos se realmente há fundamentos, os propósitos e tudo, mas a igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento, a igreja do livro dos Atos, para a qual a Bíblia foi escrita, nós sabemos que é uma igreja, não era uma igreja perfeita, mas é a igreja reconhecida pelo Senhor Jesus. E a igreja primitiva, naturalmente, ela usou essa ferramenta chamada jejum, ela fazia parte da sua vida prática. Se não, vejamos em Atos capítulo 13, aí está a igreja jejuando, a igreja orando, e o Espírito Santo de Deus, ele dando uma resposta. Atos 13, vou ler o versículo 2 e 3, só para os irmãos poderem lembrar esse episódio. Diz assim: servindo eles quem? A igreja, ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram. A igreja primitiva, a igreja do livro dos Atos, era uma igreja que jejuava. Então, meu irmão, o jejum faz parte da vida do cristão. Talvez não tenha feito parte da sua vida, talvez tenha feito pouco parte da minha vida, mas agora nós devemos buscar o Senhor em jejum e oração, porque estamos precisando, estamos necessitando. E o jejum é a maneira da gente estar nos consagrando a Deus, é a maneira da gente estar clamando o poder de Deus, estar buscando ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele também diz assim, que muitas vezes ele teve jejum, em 2 Coríntios, que é 11, 27, ele diz assim: muitas vezes em fome, muitas vezes em sede, muitas vezes sem vestimenta e muitas vezes em jejum. A fome é algo que não é voluntário. O jejum é voluntário. O jejum é algo que a gente toma uma decisão de fazer. Então o jejum é bíblico, e nesse domingo agora, dia 5,
nós queremos estar jejuando pela nossa nação brasileira, para que essa peste chamada coronavírus, ela possa não ter poder sobre a nossa nação. Sabemos que já algumas vidas já foram ceifadas, mas que o nosso Deus maravilhoso possa desfazer, dissipar, arrancar, impedir que esse mal venha dizimar a nossa nação, e que muito em breve as nossas igrejas estejam podendo exercer suas atividades plenamente, os templos possam estarem abertos para cultuar a Deus, e com muita força, com muita alegria no nosso coração, e que a nação brasileira possa desfrutar de dias melhores. Então, nesse domingo, dia 5, eu quero convidar os irmãos. Eu quero estar em jejum e oração durante todo o dia, até às 18 horas, ou seja, o dia inteiro, tirar o domingo inteiro para estar na presença de Deus, em jejum e oração. Então, eu quero convidar os irmãos, baseado nessa palavra, na palavra de Deus, na palavra bíblica. Você que pode, né? Talvez tem pessoas que não podem, esteja com algum problema de saúde, esteja passando por algum momento, né? Deus com certeza é justo e sabe a necessidade de cada um, mas nós que podemos, meus irmãos, vamos jejuar, vamos tirar o domingo para nós orarmos pela nação brasileira, junto com os irmãos, as igrejas do Brasil inteiro, né? As igrejas evangélicas, o povo de Deus estará curvado diante do Senhor. E eu quero dizer para você, se nós fizermos isso, eu não tenho dúvida que o resultado não será diferente do resultado que Josafá, junto com a sua nação, obteve, não será diferente do resultado que Nínive, né, e os seus habitantes tiveram, não será diferente da igreja primitiva. Deus vai operar, com certeza Deus vai operar. Vou encerrar esse estudo bem breve, para que os irmãos possam acompanhar todo e dizer, né, encerrar essa palavra dizendo o seguinte: 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é muito conhecido, né, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus venha curar o Brasil, que haja uma diferença na nossa nação brasileira, o jejum e a oração. Que Deus abençoe a sua vida. Conto contigo, no nome do Senhor Jesus.